Olá, vamos para mais um dia de Café com Lexio. Hoje, segunda-feira, 4 de dezembro, primeira semana do Advento. Prepara o teu cafezinho e vamos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de ler, de fazer a primeira leitura, de fazer a Lexio no dia de hoje, quero lembrar que nós estamos no tempo do Advento. Um novo ano litúrgico se deu início, e o Advento é esse tempo em que a gente se prepara para a vinda do Senhor. Se prepara para celebrar o Natal, que é o nascimento de Jesus. Nosso Senhor deseja nascer novamente em nossos corações e no seio de nossas almas, das nossas vidas. Portanto, vivamos esse tempo até o Natal com muita concentração e atenção a preparar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso coração para a vinda de Jesus e a deixar lugar, deixar um espaço favorável para que Jesus Cristo, nosso Senhor, o menino Deus, possa nascer em cada um de nós. Primeira leitura de hoje, Isaías capítulo 2, versículos de 1 a 5. Visão de Isaías, filho de Amós, sobre Judá e Jerusalém. Acontecerá nos últimos tempos que o monte da casa do Senhor estará firmemente estabelecido no ponto mais alto das montanhas e dominará as colinas. A ele acorrerão todas as nações. Para lá irão numerosos povos e dirão: vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos mostre seus caminhos e nos ensine a cumprir seus preceitos. Porque de Sião provém a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele há de julgar as nações e arguir numerosos povos. Estes transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Não pegarão em armas uns contra os outros e não mais travarão combate. Vinde, todos da casa de Jacó, e deixemo-nos guiar pela luz do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui, nessa primeira leitura, que é a profecia de Isaías, já falando sobre a vinda do Senhor, já falando sobre a parousia, né? A vinda do Senhor, que é o Natal, a vinda do Senhor, que é o nosso Salvador, a nossa redenção, mas por que não também a parousia? A gente vai perceber que a liturgia dessa semana vai sempre nos conduzir a esse momento. Mas eu quero fazer destaque aqui ao versículo 3, quando diz assim, ó: vamos subir ao monte do Senhor. Subir ao monte é muito significativo. Subir ao monte simboliza parar para rezar, parar para ouvir ao Senhor. Quantas vezes na correria do nosso dia a dia a gente não faz esse movimento de parar? A gente, com o cotidiano corrido como a gente tem, o nosso dia cheio de atividades, ou às vezes não, o nosso dia é até tranquilo, mas a gente não para
parar todos os nossos sentidos, para que a gente possa ouvir a Jesus, falar com o nosso Senhor com calma, sem pressa e principalmente ouvir ao Senhor. Quantas vezes nós fazemos isso durante o nosso dia, durante a nossa semana? E nosso Senhor Jesus fazia isso. Jesus, ele parava e subia ao monte para rezar, mesmo sendo Deus, para falar com o Pai. Por quê? Porque ele queria nos ensinar, porque ele quer nos ensinar. A via de comunicação é a oração. E é preciso que a gente comece a conjugar esse verbo na prática da nossa vida. Parar. Calar. Calar todos os sentidos. Olha, com o celular, a velocidade com que a gente recebe muitas informações é imensa. Então a gente em 5 minutos no celular, a gente olha a conta bancária, a gente faz transferência, a gente faz pagamento, a gente compra um remédio na farmácia, a gente pede comida, a gente vê a vida do povo no Instagram, a gente vê as notícias, tudo isso em 5 minutos. É uma velocidade muito grande com que a gente recebe uma grande quantidade de informações. A gente não para. Até quando a gente pensa que está parado, a gente está fazendo um bocado de coisa. A gente precisa voltar a fazer esse movimento, esse exercício de parar, calar todos os nossos sentidos. Eu quero convidar você a, no dia de hoje, subir ao monte. E às vezes o seu momento de oração e contemplação não vai ser nem um momento de falar, mas de literalmente parar, desacelerar o coração, desacelerar os pensamentos. Subir ao monte é se retirar desse caos exterior para ouvir o silêncio, primeiro o silêncio externo. Com o passar de alguns minutos, você vai perceber o barulho interno. Quanto barulho há dentro de você. E aí você vai começar a exercitar esse desacelerar, de modo que os teus sentidos vão calando. Isso leva tempo, isso requer consistência, perseverança no movimento, no ato. Até que você vai começar a ouvir o silêncio interior. E tu vais perceber com o passar do tempo como a qualidade da tua oração vai aumentar. Vai aumentar sobremaneira. Por quê? Porque você vai estar, de fato, subindo ao monte. A primeira leitura de hoje nos convida a subir ao monte do Senhor. Ou seja, parar diante do caos exterior que a gente está submetido, calar os nossos sentidos. Às vezes a gente faz, Senhor, purifica os nossos sentidos. Mas como o Senhor pode purificar os nossos sentidos sem a nossa ajuda? Para que o Senhor purifique os nossos sentidos, é preciso que a gente pare. Olha, pode ver, toda vez que a gente fica parado, sentado, no elevador, numa escada rolante, primeira coisa que a gente faz, por instinto, tirar o celular do bolso e ficar catucando o celular. Isso não é parar. A gente chega diante de uma paisagem muito bonita, né? Diante dos ipês amarelos, diante do litoral maravilhoso aqui da nossa cidade de João Pessoa, né? Mas você aí onde você está, né? Diante de uma paisagem muito bonita, hoje qual é a nossa reação natural? Pegar no celular para tirar uma foto, sendo que nenhuma foto consegue captar, nenhuma máquina consegue captar a imagem tão bem quanto os nossos olhos. A gente deve voltar a fazer isso. Ao invés de tirar a foto, olhar, purificar as nossas retinas, os nossos olhos, com aquele Deus que se apresenta através da criação. Subir ao monte muitas vezes vai ser isso. Parar, desacelerar os sentidos, desacelerar o coração.
para que com o tempo a nossa oração ela vá ganhando qualidade, ela vá se tornando uma oração madura, de intimidade. Quanto mais intimidade a gente ganha, menos palavras a gente usa e mais a gente quer estar perto. Não é assim com uma pessoa? Quando a gente vai ganhando intimidade, cada vez mais vai sendo necessário menos palavras para que o entendimento aconteça. E a gente vai se tornando cada vez mais íntimo, né? Então, acalmar os nossos sentidos, literalmente parar, calar a nossa voz, ouvir o barulho interior e permitir que com o tempo e com essa repetição de atitudes, a gente começa a ter um silêncio interior que vai fazer a gente ter qualidade no diálogo, falar com o Senhor e principalmente ouvir ao Senhor. No fim da palavra, um convite que as Sagradas Escrituras nos fazem no dia de hoje. Faz para mim, faz para você. Vinde e deixemo-nos guiar pela luz do Senhor. Que a gente peça mesmo, Espírito Santo, ilumina a minha inteligência, para que eu compreenda a vontade de Deus, para que eu compreenda as Sagradas Escrituras, para que eu compreenda o magistério da igreja. Ilumina a minha inteligência para que eu compreenda aquilo que Deus quer de mim. Ilumina o meu coração para que eu viva a vontade de Deus. Ilumina a minha vida, porque é tão ruim caminhar no escuro. É tão bom quando a gente caminha no claro, vendo onde cada obstáculo está para que a gente possa superá-los. Então, o Senhor está nos convidando. Vinde e se deixem guiar pela luz do Senhor. Peçamos essa graça. Espírito Santo, ilumina, traz luz, me tira do escuro, para que eu tome as decisões pautado na vontade de Deus, para que eu tenha segurança nos passos que eu vou dar. Com um caminho iluminado, nós damos passos firmes, contínuos. E é isso que o Senhor quer de nós. O Evangelho de hoje, Mateus capítulo 8, versículos de 5 a 11. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado, pois eu também sou subordinado e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E digo a meu escravo: faz isto, e ele o faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, primeiro, o oficial intercede por seu empregado. Olha que amor devoto aos seus, né? O evangelho de hoje, a primeira lição vem desse oficial, que vem interceder por um dos seus empregados, ou seja, por um dos seus inferiores hierárquicos. Olha que amor devoto aos seus. É isso que devemos fazer com os nossos. Nós devemos agir para com os nossos dessa forma. Os nossos inferiores hierárquicos, os nossos funcionários, os nossos colaboradores, os nossos subordinados, com esse amor que cura. O oficial correu até Jesus porque queria a cura do seu empregado.
Segundo, olha o que nosso Senhor fala deste homem. Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Já pensou se eu e você nós conseguimos surpreender nosso Senhor Jesus Cristo com a nossa fé? Porque é isso que o Senhor quer. Que a gente acredite nele de tal modo que basta que nosso Senhor fale uma palavra e determine o que ele tem que dizer, determine o que a gente tem que fazer, e a cura acontecerá, e a conversão acontecerá, e a libertação acontecerá. E aí eu pergunto, nós temos esta fé? Porque se nós não temos, é ela que nós devemos buscar. Tudo pode ser mudado com a força da oração. Então, o Senhor nos ensina a buscarmos essa fé irrestrita nele. Porque é aí, olha, é o próprio Jesus quem nos ensina isso. Que se nós tivermos fé, é capaz da nossa fé mover uma montanha de um lado para o outro. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Tudo. Desde que seja para o bem da nossa alma e não vá de encontro à vontade de Deus, Deus quer ouvir a nossa oração. Deus quer ouvir o nosso clamor. Deus quer essa fé que diz: Jesus, diz uma palavra e a graça acontecerá. Diz o que eu tenho que fazer e eu vou fazer, porque eu sei que se eu fizer, a graça acontecerá. É essa fé que a liturgia de hoje quer nos ensinar. É essa fé que o Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo, quer despertar e desenvolver em cada um de nós. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.